Bora lá para a resolução das questões de estequiometria, essas agora sendo do Faz Teu Nome fase 1, tá? Questão 1. A lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, demonstra que nas reações de combustão, as massas de todas as substâncias envolvidas permanecem inalteradas. A massa pesada no início antes da reação é a mesma no final. Isso aqui é a parte importante que a lei de Lavoisier traz pra gente, tá? Ele diz assim: desde que a reação seja feita em um recipiente fechado. Analise a representação abaixo e considere que a reação ocorre em sistema fechado. Ele fala que teve uma reação entre papel e oxigênio, e isso deu origem a gases e a cinzas. E ele coloca a massa de alguns materiais e quer que a gente descubra do outro. Vê, eu usei 10 gramas de papel e uma quantidade X de oxigênio, que eu não sei quanto é, e isso resultou em 2 gramas de gases e 9 gramas de cinzas. Se eu tenho essas duas massas aqui, eu somo, eu entendo que foram 11 gramas de produtos que foram formados. Logo, eu preciso ter também 11 gramas de reagente. E o que falta para bater os 11 gramas é justamente a quantidade de oxigênio. Se só de papel são 10, então de oxigênio eu tenho 1 grama. Beleza? Questão 2. Em uma aula de química, o professor demonstrou o seguinte experimento. Dentro de uma cápsula de porcelana, tá aqui, foram adicionados 112 gramas de um metal finamente dividido, um reagente A. A massa do metal foi submetida à chama de um bico de Bunsen que favoreceu a ocorrência de uma reação. Tá aqui. Após o resfriamento da cápsula, a massa do produto da reação foi determinada e era igual a 160 gramas. A reação é representada de acordo com a equação. O reagente A sofreu uma reação com B e deu origem ao material C. Considerando a lei da conservação da matéria, conclui-se que nesse experimento, pensa comigo, ele fala que o reagente A é um metal, certo? E ele fez esse metal sofrer a ação de uma chama. Pense comigo, para ter chama tem que ter quem? Gás, oxigênio. Toda reação de combustão, toda reação de queima, ela precisa acontecer na presença de oxigênio. Então, se eu só tinha como referência o material A, que era um metal, e ele reagiu com oxigênio, é porque o outro reagente, que nesse caso aí seria B, é esse gás oxigênio. E toda vez que um metal reage com oxigênio, ele vai produzir um óxido. Aí, as perguntas dizem respeito ao estado físico dos materiais. Ele quer saber qual é o estado físico de B e qual é o estado físico de C. Como B é o gás oxigênio, a gente percebe que B tem que ser um reagente gasoso. Então, exclua a letra E, exclua a letra B e exclua a letra A. E o produto é o óxido. Se eu tenho um metal se ligando com oxigênio, os óxidos são compostos iônicos, e compostos iônicos no estado ambiente eles são sólidos. Então, a gente tem como resposta aí, letra D, o reagente B é gasoso e o produto é sólido. E por que os valores aqui não foram iguais antes no final? Porque o recipiente é aberto. Então, o que acontece? Ele não consegue medir qual é a massa de oxigênio que estava fazendo parte diretamente da reação. Mas a gente consegue descobrir. Porque pensa comigo, eu tinha 112 gramas de um metal A, eu fiz ele reagir com uma dada quantidade de gás oxigênio, e isso produziu 160 gramas do meu C. Então, se eu sei a diferença entre os dois, eu consigo descobrir qual é a quantidade de gás oxigênio, que nesse caso foi de 48 gramas, porque 112 com 48 vai dar 160 gramas, tá? Então, a balança não consegue levar em consideração qual é a massa de gás oxigênio que estava presente ali para poder a reação acontecer. 3. As substâncias representadas por A e B reagem e formam os produtos C e D. 2 experimentos foram realizados com essas substâncias em um sistema fechado e as massas dos reagentes e produtos estão representadas a seguir. Então, no experimento A, eu peguei 4 gramas de material A e uma quantidade inesperada ali, inesperada não, né? Desconhecida de B. E isso formou 8 gramas de C e 12 gramas de D. Vê, se é uma reação recipiente fechado, eu consigo dizer que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Se eu sei que a soma de todo mundo aqui dá 20, então a soma de todo mundo aqui também tem que dar 20. Logo, B tem que valer quanto? Isso mesmo, 16. E no experimento de baixo, eu peguei 3 gramas de A com 12 gramas de B, e isso formou 6 gramas de C e uma quantidade indeterminada de D. De novo, se é um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes, que dá 15, tem que ser igual à soma das massas dos produtos, que também tem que dar 15. Ou seja, Y tem que valer quanto? 9 gramas.
Então, x vale 16 e y vale 9. Logo, ele diz aí, né? Considerando que os reagentes estão em proporções estequiométricas e que a reação se processa com o consumo completo dos dois reagentes, ou seja, não tem ninguém em excesso, os valores das massas que completam a tabela são 16 e 9, tá bom? Questão 4. Losartana tem essa fórmula aí de massa molar 423 gramas para cada mol, gigantesca. É um fármaco utilizado para o controle de pressão arterial. A massa do elemento carbono presente em uma dose de 50 miligramas desse fármaco é de aproximadamente quanto? Basicamente ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar 50 miligramas de losartana, quanto de carbono vai estar presente aqui? Qual é a massa de carbono que eu tenho? Para poder fazer essa questão, eu preciso de um referencial. E o meu referencial vai ser a massa molar. Pense comigo. 423 gramas é a massa de tudo isso aqui. Todas essas junções de átomos. Mas eu sei que dentro dessa massa, uma parte é feita somente pelo átomo de carbono. E eu posso descobrir ela. Porque, vê, eu sei que existem 22 átomos de carbono. E cada um desses átomos de carbono tem massa 12 gramas. Cara, eu vou ter que decorar isso? Não. Se a questão não disser, procura lá na tabela, tá? A informação. Mas não se preocupe que na prova do Enem, esse dado vai estar lindamente disponível para você. Isso aqui vale 264 gramas. Então, entenda. Dentro desses 423, 264 gramas são só de carbono. E aí fica fácil responder a questão, porque veja, se dentro de 423 gramas eu tenho 264 gramas sendo feito só de carbono, então tá aqui, ó, losartana, carbono. Se eu tiver somente 50 miligramas de losartana, quanto de carbono vai estar presente ali, certo? E aí o que é que você vai pensar? Poxa, eu posso deixar as unidades assim, diferentes? Eu posso, porque esse grama vai cortar com esse grama, então o resultado ele já vai sair direto em miligrama, tá? E, outra coisa, quando você estiver fazendo uma questão de estequiometria, tenta procurar proporções para evitar que você faça conta, tá? Vê só, daqui para cá, o resultado é um pouco maior do que a metade. Então, daqui para cá, o resultado desse x vai ter que ser um pouco maior do que a metade também. 83 é muito maior do que a metade, cancela. 6 é muito menor do que a metade. 12 é muito menor do que a metade. 22 é menos do que a metade. Então, o resultado a gente encontra aí a 31. Mas se você quiser fazer conta, ficaria, né? 423 vezes x é igual a 50 vezes 264. X vai ser igual a 50 vezes 264 dividido para 423. X ia resultar em 31 miligramas, tá? Então, essa seria a quantidade de carbono presente dentro de 50 miligramas de losartana, beleza? 5. O fósforo branco, quando em contato com oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre essas duas substâncias. Então, você tem aqui o fósforo na forma de uma molécula com 4 átomos, reagindo com 5 mol de gás oxigênio, produzindo aqui o óxido de fósforo, né? O decalóxido de tetrafósforo. Na reação de 248 gramas de P4, qual é a massa de oxigênio que vai ser consumida em gramas? Então, vê, pela reação, a proporção é 1 mol de fósforo branco reage com 5 mol de gás oxigênio. Só que está em mol, a gente pensa que seja em massa, né? E aí veio, a questão me disse aqui que cada mol de átomos de fósforo vale 31 gramas. Como a molécula é P4, tem que ser 31 vezes 4. Ou seja, você vai ter 31 mais 31, 62 vezes 2 vai dar 124 gramas. 1 mol de P4 equivale a 124 gramas. E isso está reagindo com 5 mol de oxigênio. E você sabe o seguinte, cada átomo de oxigênio vale 16 gramas. Como você tem a molécula de O2, isso equivale a 32 gramas para cada mol. Mas essa molécula está aparecendo 5 vezes, vamos pensar assim, né? São 5 mol disso. Então, eu tenho que pegar 32 e multiplicar por 5. Ou seja, na reação, eu uso
160 gramas. Então, veja a proporção. Para cada 124 gramas de fósforo, eu preciso de 160 gramas de gás oxigênio. Se eu usei 248 gramas de fósforo, quanto de oxigênio vai ser necessário? Aí o que você já vai perceber? Que daqui para cá, o valor na proporção ele fez o quê? Ele aumentou 2 vezes. Logo, aqui o valor também vai ter que aumentar 2 vezes. E aí fica fácil da gente encontrar a resposta, porque a quantidade de oxigênio necessária para ser usada é de 320 gramas. Micael, eu queria fazer a conta, não tem problema. X vai ser igual a 248 vezes 160 dividido para 124. X é resultado em 320, tá? Então, letra B. Questão 6. Existe no comércio um produto antimorfo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, CaCl2. Anidro quer dizer que não tem água, tá? Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado, CaCl2 com 2 mol de água. Considere a massa molar da água igual a 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 gramas por mol. Na hidratação da substância presente no antimorfo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Então, basicamente, o que ele está dizendo para você é, a fórmula do composto antes era essa aqui, CaCl2. A partir do momento que ele entrou em contato com a umidade, ele se transformou em CaCl2 diidratado. Aí eu quero saber a massa do composto. Daqui para cá, ela aumentou quantos por cento? Só isso. Aí vem, CaCl2, a questão já diz para você, é 111 gramas por mol. A única coisa que você precisa saber é calcular qual é a massa do CaCl2 diidratado, que vai ser 111, porque isso aqui não muda, mais a massa de 2 mol de água. Cada mol de água vale 18 gramas. Como você tem 2 mol de água, você vai aumentar isso aqui para 36. Então, eu vou ter 147 gramas por mol. Aí, a pergunta é, para eu sair de 111 para 147, eu aumentei quantos por cento? Vê, de cara você já sabe que não vai ser 75, né? Porque o valor fica alto demais. Mas vê uma coisa que me ajuda. Pensar que 10% disso é aproximadamente 11. 10% disso é aproximadamente 11. De 111 para 122, 123, eu teria que aumentar 10%. De 123 para 134, eu teria que aumentar mais 10%. De 134 para 145, eu teria que aumentar mais 10%. E aí o valor for muito próximo, né? Então tem que ser algo em torno de 30%. E aí só tem como resposta o valor aqui, 32. Ou você podia fazer conta, tá? Se 111 equivalem a 100%, 147 equivale a quanto? E aí o resultado ia ter que dar 132, tá? Ou você faz a diferença entre eles. Se 111 é 100%, qual é a diferença de 147 para 111? 36, né? Então, 36 vale quanto? Beleza? Independente de qual fosse a forma que você ia fazer a continha aí, o resultado ia ter que dar 32%. Beleza? Por isso que a resposta da letra C é essa. 7. Você já se perguntou o que é quilates? Os quilates servem como uma forma de medição da pureza do ouro ou outras joias. No caso específico do ouro, um elemento puro, isto é, sem a presença de outros metais, correspondem 24 quilates, ou seja, 24K. No entanto, o ouro puro, por ser tão mole, não serve para fazer joias. Por esse motivo, ele precisa ser fundido a outros metais. Uma joia de 18 quilates indica que o acessório possui 18 partes de ouro e 6 partes de outro metal. Uma joia de ouro de 14 quilates possui um percentual em ouro de aproximadamente quanto? Veja, o que ele está querendo dizer para você? Se você tem lá uma joia, e eu digo a você que é uma joia de 14 quilates, é porque, lembra que o referencial é 24, né? O máximo. Então, dos 24 quilates, 14 são feitos de ouro. Você só tem que transformar essa fração numa porcentagem. Porque os outros que estão passando ali para poder chegar em 24
é tudo outro metal que está misturado ali, certo? Então, os outros 10 são de outros metais. E aí, então, para descobrir a porcentagem de ouro, é só você pensar. Se 24 equivale a 100%, 14 equivale a quanto? Tá? E aí, x vai ser 1.400 dividido para 24, que quando você fizer a continha aí, os números estão horríveis de serem lidos, x vai dar 58,3%. Então, daquela joia de ouro, 58,3% é feito de fato de ouro. E o resto de outros metais que foram colocados ali para serem misturados, tá? Então, 7, letra E. 8. Para o tratamento da azia estomacal, utiliza-se hidróxido de magnésio, MgH2, né, que é o leite de magnésia, que apresenta ação antiácida, reagindo com o ácido clorídrico do estômago, resultando em cloreto de magnésio e água, conforme a reação de neutralização a seguir. Então tá aí, para cada 2 mol de ácido clorídrico, você reage com 1 mol de hidróxido de magnésio. Para alívio da azia ou da queimação, recomenda-se o uso de uma colher de chá, 5 ml, a uma colher de sopa, 15 ml, diluída ou não em água. Considerando que cada ml de hidróxido de sódio ou de hidróxido de magnésio contém 86 mg do hidróxido de magnésio mesmo, tá? A fórmula química dele. Qual é a massa em gramas de HCl que vai ser neutralizada quando você utiliza uma colher de chá de leite de magnésio? Então, bora primeiro começar pela proporção da reação, tá? Eu sei que para cada 2 mol de HCl, eu tenho uma reação com 1 mol de MgOH2. A questão está dizendo para você o seguinte, eu vou usar uma colher de chá de leite de magnésia, e uma colher de chá tem 5 ml do medicamento. Veja, olha o que a questão fala. Cada ml do medicamento contém 86 miligramas de MgOH2. Então, se 1 ml tem 86 miligramas, 5 ml vão ter quantos? E aí é só pegar 86 e multiplicar por 5. Ou seja, eu encontro que dentro desses 5 ml existem 430 miligramas do hidróxido de magnésio, tá? Aí a questão quer saber quanto de HCl vai ser neutralizado, também em massa. Então, essas proporções que existem aqui em mol, a gente vai transformar para massa. 1 mol do hidróxido de magnésio, a questão já disse para mim aqui que vale 56. Então, 1 mol é igual a 56 gramas. No caso do HCl, 1 mol vale 36,5. Mas na questão eu estou usando 2 mol. Então, vou pegar esse valor e multiplicar por 2. 36 vezes 2 vai dar 72, mais 1 vai dar 73 gramas. Então, veja, para cada 56 gramas de hidróxido de magnésio que estão presentes, eu reajo com 73 gramas do ácido clorídrico. Eu vou ter, então, para usar agora 430 miligramas do hidróxido de magnésio. Como a resposta ele quer que saia em grama, eu vou deixar todo mundo em grama, mas você poderia responder em miligrama e o resultado ia sair em miligrama também, tá? Não tem bronca. 0,43 vai ser a equivalência, né? Porque 430 miligramas é a mesma coisa que 0,43 gramas disso aqui. Então, tá aí, ó. Se 56 gramas do hidróxido de magnésio produzem precisam, né, de 73 gramas do ácido clorídrico, 0,43 gramas de hidróxido de magnésio. Vou precisar de quantos? Já saiba que esse valor de x tem que ser um valor maior do que 0,43, né? Por quê? Porque a massa de ácido clorídrico necessária é maior do que a massa do hidróxido de magnésio. Então, não pode ser letra A. Mas percebe que o valor não é mais do que muito próximo do dobro. Então, não poderia ser letra E. Porque para chegar perto de 71, tinha que ser alguma coisa perto de 56. Esse valor ele está aumentando algumas vezes. E nesse caso não era tão fácil da gente conseguir enxergar. A gente ia precisar realmente fazer a continha. Então eu ia pegar 0,43, ia multiplicar por 73 e o resultado disso dividir por 56. Então, a ideia da conta ficaria assim, né? 73 vezes 0,43 dividido para 56 gramas, né? Tá tudo aqui em grama. Então, o resultado seria de 0,56 gramas. Esse aqui era o valor da massa de HCl
que seria neutralizado com a colher de chá que você usou do hidróxido de magnésio, beleza? Portanto, resposta letra C. Vamos lá para a questão 9, diz assim: o ácido nítrico, também conhecido como água forte, é um ácido forte e corrosivo produzido industrialmente pelo processo de Ostwald. É uma substância bastante importante para a indústria, especialmente na fabricação de explosivos e na obtenção de fertilizantes. No processo de Ostwald, as equações que representam as etapas da síntese são apresentadas a seguir de forma simplificada e não balanceadas. Percebe que a gente tem equações que representam um processo e eu tenho substâncias em comum nessas equações. A gente diz então que são reações sucessivas. Se eu tenho reações sucessivas, eu preciso transformar essas três em uma só. Mas para isso eu preciso que elas estejam balanceadas, tá? Então bora lá. Bem, aqui a ideia é realmente balancear por tentativa. Então pode ser que a gente comece por determinados elementos e a ordem seja diferente, mas de forma geral eu percebo aqui, ó, que o hidrogênio ele aparece 3 aqui e do lado de cá aparecem 2. Então, para facilitar a minha vida, eu acho que já é legal você começar a balancear por ele. Procura um mínimo entre eles, que dá 6. Então, ó, eu preciso ficar com 6 hidrogênios de cada lado. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2 e vou multiplicar isso aqui por 3. E aí eu fico com 6 hidrogênios. Agora eu já sei que tem 2 nitrogênios aqui, então aqui eu venho, multiplico por 2 também. E no caso do oxigênio, 2 com mais 3, 5, aqui tem 2. Para isso vira 5, eu vou deixar aqui, ó, 5 sobre 2, ou 2,5, né? Vai dar no meio. Primeira reação balanceada. Segunda, olhar para o nitrogênio. Vê qual é a sacada da história. Eu quero que essa substância se cancele com essa, certo? Então, eu vou tentar fazer com que no balanceamento elas já estejam quantidades iguais, porque aí eu vou tentar cancelar. Como aparecem 2 NO ali, eu vou botar 2 NO aqui também. Então, como tem 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. Aí, em relação ao oxigênio, aqui apareceram 4. Aqui já tem 2 e aqui naturalmente já tem 2. Então só vou deixar um oxigênio aqui. Aí NO2. A ideia seria a mesma, né? Pegar o 2 aqui e tentar encaixar nesses outros coeficientes. Mas, meu amiguinho, você vai perceber que não vai dar muito certo. Porque a tentativa vai dar números bem quebrados. E aí eu percebo de novo o hidrogênio. Vê? Aqui tem 2 hidrogênios, aqui só tem 1. Então o que eu vou lá? Faço. Boto 2 hidrogênios aqui. Boto 1 aqui. Agora, como eu tenho 2 nitrogênios aqui, com mais esse nitrogênio, eu tenho 3. Então, eu venho aqui, ó, 3 nitrogênios. E aí, tecnicamente, o resto já vai ter que estar balanceado. 3 vezes 2, 6 oxigênios com mais 1, 7. 2 vezes 3, 6 oxigênios com mais 1, 7. Pronto. A reação está aí lindamente balanceada para que a gente possa transformá-las numa só. De novo, percebe que as substâncias que se repetem, eu tenho NO aqui, eita que ficou grande demais. Eu tenho NO aqui, eu tenho NO aqui e repare, eu tenho NO aqui também. Eu tenho NO2 aqui e eu tenho NO2 aqui. Como o NO está aparecendo em mais de uma equação, eu vou tentar acertar ele depois. Eu vou primeiro começar excluindo o NO2. Para isso, eu preciso que eles estejam em quantidades iguais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação todinha aqui de cima e vou multiplicar por 3. E vou pegar essa equação de baixo aqui todinha e multiplicar por 2. E aí a gente vai ver como é que essas novas equações vão ficar, tá? Pensando na de baixo, para usar o espaço aqui já. Eu tenho 6NO2 mais 2 águas, formando 4 ácidos nítricos e 2NO2. Ou 2NO. A segunda, multiplicando todo mundo por 3. 6NO mais 3O2, formando 6NO2. Percebe que o NO2 ele já ficou ali nas quantidades suficientes para serem cancelados, né? Então, tipo, isso aqui já está em quantidade igual a isso aqui. Porém, eu preciso cancelar o NO também. Aí vê a sacada. Do lado dos reagentes, tu vai ter 6NO. Então, do lado dos produtos, tu precisa ter 6 também. Essa equação já forneceu 2. Tá faltando quantos? 4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui todinha e eu vou multiplicar ela por 2. Porque quando eu fizer isso, aqui vão ficar 4NO. Então, ó, vou pegar a primeira equação e multiplicar por 2. 4NH3 reagindo com 5O2, produzindo 4NO e 6 águas. Pronto. Fiz
o balanceamento e coloquei todo mundo para se cancelar, agora eu posso somar essas equações. Ver como é que vai ficar. 6NO cancela com esses 6NO. 6NO2 cancela com 6NO2. No caso da água, eu tenho duas aqui, vai cancelar duas aqui. Então, vão sobrar 4 águas. E o oxigênio eu vou somar. Então, a nova equação, a equação global desse processo é essa aqui, ó. 4NH3 reagindo com 8 oxigênios produzem 4 ácidos nítricos e 4 águas. Prontinho. Reação balanceada lindamente. E aí, agora o que é que a gente faz? A gente responde a questão, tá? Eu vou só pegar a equação aqui e jogar ela lá para o outro lado para a gente conseguir poder responder ela. Bora para cá. Veja o que a questão pede de você. Ela quer qual é a massa aproximada de amônia necessária, né, utilizada por indústria para produzir 12.000 quilos do ácido nítrico. Então, bora agora. Eu tenho essas proporções em número de mol, né? Eu sei que a cada 4 mol de amônia, eu tenho 4 mol de ácido nítrico. Só que eu preciso disso em massa. Aí vem, a massa da amônia vai ser 14 do nitrogênio, com mais 3 dos hidrogênios vai dar 17. Como eu estou usando 4 mol, eu vou deixar aqui, ó, 4 vezes 17. A do ácido nítrico vai ser 1 do hidrogênio, 14 do nitrogênio, com mais 48 dos oxigênios, vai dar 63. Então, isso vai ser 4 vezes 63. Então, veja, para eu produzir 4 vezes 63 gramas de ácido nítrico, eu preciso de 4 vezes 17 gramas de amônia. Mas a questão quer saber, se eu quiser produzir 12.000 quilos do ácido nítrico, quanto de amônia vai ser necessário? Ó, esse 4 vai embora com esse 4. X vai ser igual a 17 vezes 12.000 dividido para 63. Número fácil de se fazer a multiplicação? Nem um pouco, tá? 17 vezes 12.000 vai dar 204.000. E isso dividido para 63 vai ficar ali aproximadamente 3.200. Então, eu tenho mais ou menos a necessidade de pegar uma massa de 3.200 kg de amônia para produzir o ácido nítrico. Como a questão quer o valor aproximado, o mais próximo está aqui, ó, letra A. Beleza? Questão extremamente difícil, mas que está aí para equilibrar a fase 1, tá? Questão 10 e última desse bloco. O carbonato de cálcio, num certo processo industrial, só poderá ser utilizado como matéria-prima se tiver pureza igual ou superior a 80% em massa. Uma amostra de 2 gramas de carbonato de cálcio foi analisada usando ácido clorídrico em excesso e recolhendo o gás carbônico produzido em condições normais de temperatura e pressão. A equação a seguir descreve o processo. Percebe que ela já está balanceada, né, porque apareceu um coeficiente aqui. Então, carbonato de cálcio na presença de ácido clorídrico gera cloreto de cálcio, água e CO2. Sabendo que foram recolhidos 336 ml de gás carbônico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a pureza do carbonato de cálcio. Vê o que ele disse. Basicamente, ele fez essa reação e a ideia é, e supostamente eu peguei 2 gramas de carbonato de cálcio. Não quer dizer que eu realmente tenho 2 gramas, porque se eu estou falando de pureza é porque uma parte daquele material não é da substância que de fato eu estou usando. Mas no momento que eu usei esses 2 gramas, eu produzi 336 ml de gás carbônico. Quanto é a pureza do meu material? O que é que eu vou tentar fazer? Se eu sei quanto de gás carbônico eu consegui produzir, eu vou conseguir descobrir quanto de carbonato de cálcio realmente tinha presente ali. Bora ver como é que a gente faz isso. Vê, percebe que na reação a proporção é de 1 mol para 1 mol, certo? Então, vê. Para cada 1 mol de carbonato de cálcio, a gente produz 1 mol de CO2, certo? A questão disse que foram produzidos 336 ml de gás carbônico. Vamos descobrir quantos mol isso vale, considerando que ele falou que os gases estavam na condição normal de temperatura e pressão e que isso tem um volume padrão, tá? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. 1 mol equivale a 22,4 litros.
Quantos mol então vai equivaler esse volume aqui? Só lembre que tem que estar em litro também, ou seja, 0,336 litros, tá? Então, quando eu produzir 0,336 litros de CO2, quanto mol isso vale? Então é só pegar 0,336 e dividir para 22,4, que vai dar 0,015 mol. Essa é a quantidade de CO2 que eu consegui produzir, certo? Aí bora lá para a proporção. Se para produzir 1 mol de CO2 eu preciso de 1 mol de carbonato de cálcio, se eu produzir 0,015 mol de CO2, tu concorda comigo que a quantidade de carbonato de cálcio necessária é 0,015 também, tá? E aí o que é que vai acontecer? Bora brincar. Eu quero saber qual é a massa de carbonato de cálcio que isso vale. Porque aí eu vou dizer se realmente eram 2 gramas, se era 1 grama, se era meio grama. E aí eu vou conseguir calcular a pureza. A questão me forneceu a massa de cada elemento. E aí, ó, quando você calcular a massa do carbonato de cálcio, a massa molar dela vai ser 40 do cálcio, com 12 do carbono, com mais 48 dos oxigênios, vai dar 100. Então você tem o seguinte, ó, 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Mas na reação você não usou 1 mol, você usou 0,015. Então quantos gramas isso equivale? Isso vai dar 1,5. Então, vê agora o que a gente faz. Eu sei que para eu ter conseguido produzir aquela quantidade de CO2, eu usei 1,5 gramas de carbonato de cálcio. Mas a questão disse que a pessoa que foi fazer o teste colocou 2 gramas de reagente. Então, vê, 2 gramas é o material todo que ele usou, é 100% do reagente. Mas somente 1,5 gramas de fato era um carbonato de cálcio. Então a gente vai pegar lá e vai ficar 150 dividido para 2. A pureza disso, então, é de 75%. Porque dos 2 gramas, somente 1,5 era de fato carbonato de cálcio. E aí, 75%, consequentemente, ele está reprovado. Portanto, gabarito, letra C. Tá bom?